Adventos Cristos, Adolfo Marques dos Santos, capítulo 54, Madeiro de sacratíssima relevância. O Cristo Pai outrora enviou à terra seres grandiosos para, com humildade e desprendimento, darem feição à causa crística, promovendo o curso dos fatos na forma que melhor lhes aprovesse a ação, considerando-se ensinamentos, norteamentos e perspectivas adquiridos no plano luz, que lhes serviriam de base ou fio nobre de ligação com ele, o Cristo. Atualmente, não é diferente, tendo em vista a equidade do Pai. Apenas os que encarnados estão para desempenhar tal tarefa não devem se esquecer do exemplo deixado pelo arauto amor do cristianismo, o Nazareno Mestre. Quando disse ele: "Exemplo vos dei para que façais o que eu fiz", já fornecia suporte emocional para os seus representantes. Manterem os pés fincados na rocha dura, mesmo que escarpada e, por assim ser, dolorida, pois que tal atitude não se compara em firmeza aos pés suavemente enterrados na maciez da areia molhada. Sagradas Fileiras. Considerando que o exemplo superior adveio do próprio Madeiro, para muitos injustos ou infamante, por ter sido imposto, sem recursos, ao Filho amado do Eterno Pai, os verdadeiros líderes que representaram o Cristo em nome de Jesus compreenderam que os homens só se tornam grandes quando vencem suas próprias limitações ou fronteiras físicas, conscientemente e sem interferência superior concreta, de notória relevância ou notabilidade. Viver em júbilo íntimo, mesmo quando o ambiente externo é adverso, a ponto de aceitar com dignidade cristã as adversidades da vida, é transformar a sua cruz, a cruz da dor, da difamação, em madeiro de sacratíssima relevância. Por isso, os convictos entregam-se despretensiosamente aos cuidados dele, o Nazareno Mestre, que não mede esforços para manifestar seu sublimado desvelo, premiando, até mesmo com palavras diretas, os que compreendem as fraquezas alheias. O Divino Mestre, no auge de sua dor física, conclamou à humanidade a reflexão, ao proferir a sentença de absoluta compreensão: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quem for porta-voz dos adventos crísticos tenha em mente que a terra não se constitui apenas do caráter expiatório, mas, principalmente, da ação missionária, cujo êxito traduz a ascensão para o espírito na carne, e o fracasso é debitado à trajetória de futuras encarnações. Sagradas Fileiras. Esperam os espíritos superiores da Sacratíssima Ordem, os orientadores da evolução espiritual do planeta Terra, que os homens compromissados com os adventos do Cristo Pai, os que têm tarefa vital, não traiam a vida, pois é da lei da evolução que os respaldados pela divindade não devem se desvincular do trajeto pré-estabelecido, a fim de não retornarem à pátria espiritual antes do tempo, devido à inoperância, à falta de impulso para obrar. Por não existir ética superior à vida, quem, estando encarnado para o desempenho de função vital, fugir do madeiro sagrado, não compreendeu que o direito de continuar vivendo é tão somente para os corajosos e convictos, que desempenham os compromissos assumidos com o Pai. A lei não admite que um escolhido pelos céus para representar o Criador na terra desconheça que está sendo regido e amparado pelo Senhor da vida para tal mistério. É salutar relembrar que os espíritos superiores, humildes por naturezas, são protegidos por Deus de maneira mais específica. Logicamente que os humildes, por incrustação resquicial positiva, já experienciaram com mais abrangência a sua ligação com o Eterno Pai, enquanto que os soberbos se consideram autossuficientes, fortes para agredir, combater, conquistar, dominar. Com isso, a lei deixa que eles conduzam a sua própria vida, convivendo com causa e efeito e causa, até adquirirem o conhecimento que os liberte da prepotência, da arrogância. São espíritos de visão míope quanto ao eterno,
cuja mentalidade é vencer com a ferocidade. Os condutores de alma ao reino de Deus, escolhidos que foram para representar o Cristo Pai, aqueles que, com dignidade, abraçaram espontaneamente o madeiro de sacratíssima relevância, devem ter muita habilidade para propor a outrem mudança na condução da vida. Quando inexpressivos por falta de evolução, são espíritos refratários ao novo e, como se sabe, as primeiras manifestações da vida no reino animal são representados pela ferocidade, pela luta, pela brutalidade. Quando se trata de hominais, mas que ainda estão na fase primitiva, recentemente saídos do reino animal, de poucos milhões de anos como seres humanos, não têm acuidade visual para vislumbrar a magnífica obra de Deus Pai, razão pela qual também predominam neles a agressão da ancestralidade animal. A consciência espiritual da maioria que compõe a sociedade do planeta Terra ainda é rudimentar. Por essa razão, os homens mais evangelizados, mais espiritualizados, mais cristificados, são facilmente espoliados pelos evoluídos. Basta surgir o primeiro lobo para atacá-los, que toda a enfurecida alcateia quer participar da festa, do banquete devorador e fomentador do caos. Por isso, matam-se os líderes natos que incomodam a situação dos inoperantes. Depois, colocam-se as suas esfinges nos altares para serem adorados, cultuados como homens santos. Abracemos o madeiro de sacratíssima relevância e nos tornemos itinerantes na divulgação da inconteste mensagem trazida ao mundo pelo inconfundível Jesus de Nazaré. Se, por um lado, nosso objetivo primeiro é a divulgação das verdades eternas, objetivo primordial dos adventos e seus detentores, por outro, pretendemos deixar patente que, se o sujeito dessa nobilíssima ação é o adventista, então tais fatos, ou melhor, verdades, são endereçadas a ele. Dele desempenho intelectivo e espiritual dependerá a correta sintonia que embeberá seu espírito com água e esponja, transbordando por todos os poros, físicos e transcendentes, a razão verídica, posto que imbuída da divina essência, e para com ela saciar a sede de conhecer dos de boa vontade, apacentar os revoltosos ânimos dos dissidentes que carecem de amor e paz, por fim, elevar em devida sublimação a fidelidade dos que, vencendo as barreiras da descrença e da discórdia, mesmo que sedimentadas por séculos e séculos de imantação, lograram a pureza da aceitação inconteste, à semelhança dos primeiros cristãos que floresceram na terra, segundo as sagradas fileiras. Aguardam os nossos mestres ascensionados, integrantes das sagradas fileiras, que façamos da moção adventista um longínquo e solitário farol, que, em meio à noite fria e embaçada, orienta o marinheiro, trazendo-lhe a esperança de vida e a certeza de que a terra, rocha, é firme e receptiva. Solicitam também os nossos superiores do plano luz que retomemos a nossa moção do ponto secular ou milenar onde a interrompemos e que nos revestamos da itinerância que nos pautou as existências, pois que itinerante é o nosso velho mestre, como nós mesmos o somos, na condição altaneira de convictos e diletos precursores deles, o santificado Galileu. Então, detentores das sagradas tábuas, se somos os convictos e diletos precursores dele, o santificado Galileu, antes de ele reencarnar há 2000 anos, já militávamos com os sagrados ensinamentos do Cristo Pai. Que tais informações, trazidas pelas sagradas fileiras, sirvam de detonador psíquico para produzir em nós o deslanchar, pois o divino ditado ficou à espera das mentes promissoras, bocas saudáveis e almas cristificadas, que lhes viessem fielmente interpretá-los. Faz-se, enfim, o clarão na veracidade pelo mestre cogitado e pelas sagradas fileiras aguardada em sublimado exercício da suprema e eterna fé. Postam-se os fortes sobre o madeiro, vencendo em nome da luz suas milenares limitações face à superior consecução.
Assim, imbuídos de puro propósito, abracemos o madeiro, símbolo dos determinados e destemidos, e levemos sem imposição, mas com amor, a mensagem do cristianismo renovado a todos os redutos deste planeta. Não nos esquecemos de que amor é a essência ou síntese do pensamento adventista, cujo alicerce é o madeiro de sacratíssima relevância, apontando seu ápice para a eternidade, simbolizando o equilíbrio dos fortes a sustentar os frágeis em suas horizontais braços em divina consecução, segundo as Sagradas Fileiras. O arrojado convite é dirigido aos de boa vontade, mas perseverante nos deveres crísticos assumidos com alto. Àqueles cuja frequência não lhes permite sintonizar-se com homens de mentes acanhadas, toldadas por melindres e ressentimentos. Tais líderes, quando vão à busca dos desertores, das ovelhas desgarradas, fazem o trajeto em silêncio, na tentativa de reconduzi-las ao redil do Senhor com mansuetude e respeito, procurando sensibilizá-las pelo exemplo vivido. Por serem convictos, não se atolam no lodaçal das discórdias. Quando descem as faixas pantanosas, fazem-no em auxílio aos menos credenciados, aos apartados das aspirações superiores, que vivem em eternos conflitos, sem discernimento, sem estrutura moral. É evidente que quem estagia nos planos mais densos de tessitura perispiritual primária, por falta de evolução espiritual, de natureza bruta, pessoas rigorosas, irraicíveis, indóceis, de humor oscilante e de temperamento exaltado, tenham reações agressivas diante do madeiro, cabendo aos lúcidos colocá-las no prumo e direcioná-las ao rumo. Amor é tudo, cujo invólucro é o todo, Deus. Fim do capítulo 54.